Pela histeroscopia, você não consegue ver a hidrossalpinge, é impossível isso, mas pelo ultrassom, um ultrassom bem feito, e se for uma hidrossalpinge considerável, você consegue, mas se for pequenininha, também não consegue ver pelo ultrassom. Baixa reserva não significa impossibilidade de engravidar. Você pode conseguir, simplesmente você tem um estoque menor de óvulos disponíveis para engravidar. Agora, endométrio às vezes dá muito trabalho, mas você acaba conseguindo, você chega lá. Endométrio fino exige muita paciência, determinação, repetição, fazer círculo natural, usar vários medicamentos, alterná-los, mas no final você vai conseguir. Não é uma falência ovariana, mas é uma reserva muito baixa. É muito importante que você tome uma iniciativa ou para engravidar, mas se você não estiver no momento da gravidez, congele os óvulos. Serão poucos óvulos, mas podem ser muito úteis para o seu futuro. Minifib serve para tudo, não é algo específico, mas é principalmente para pacientes que querem engravidar no momento. Se você quer congelar óvulos ou embriões e quer um estoque para o futuro, a Minifib não é uma boa ideia, porque quanto mais óvulos e mais embriões, melhor será. Vai depender da bactéria, depende do achado na espermocultura. Em alguns casos é obrigatório que o casal tome a medicação, mas outros não. Tem outros que só o homem tomando é o suficiente. Por exemplo, se for tricomonas ou Gardnerella vaginalis, nesse caso o casal tem que tomar. Claro que pode ser doador, o pólipo não tem nada a ver com isso. Se você tem 31 anos, tem uma ótima reserva ovariana, for saudável, cariótipo normal, você pode ser assim doador. A pólipo não tem nenhuma relação em ser doador ou não. 43 anos com hipertensão de base, você pode engravidar sim, mas vai ser uma gestação de alto risco e você vai ter que ser muito bem cuidada e muito bem acompanhada. Nós adoramos desafios. Pode engravidar, nós cuidamos de você. Adorei essa pergunta, muito boa. Essa história do cappuccino é famosa. E o cappuccino que tem no IPGO é muito conhecido porque ele é muito bom. E eu vou contar uma história interessante e recente para vocês agora. No IPGO nós temos duas máquinas de cappuccino e fiz uma reforma recente. A de cima foi trocada e o cappuccino não é bom. É a mesma marca, o mesmo pó, mas não é o mesmo sabor. Queriam trocar a máquina antiga, eu não deixei, porque a máquina antiga e a máquina de cappuccino de baixo faz um cappuccino muito melhor. É sensacional, eu não deixo trocar. E ver aquela história conhecida, né? Panela velha que faz comida boa, igualzinho a máquina de cappuccino. Não dá para dar uma resposta precisa para isso, mas se você ficar em repouso, usar autogestante, talvez alguns uterolíticos, como por exemplo inibina, uma semana ou duas no máximo vai dar tudo certo, vai ficar ótimo. A resposta certa é sim, tem que dobrar 137 para 168, está muito baixo, mas às vezes é o laboratório que é diferente, é esse o problema, vai ver que o exame está certo. Repita mais uma vez e tudo vai dar certo. A endometriose mexe muito pouco com a qualidade dos ovos, mas às vezes acontece. Tem casos que eu operei endometriose e fiz mais uma estimulação ovariana e os óvulos que vieram após a cirurgia foram de qualidade melhor, mas é muito mais influente na implantação. Pode, sem problema nenhum. Vai, firme. Pode sim. Claro que é possível, nós estamos acostumados com isso. Temos pacientes de outras cidades, outros estados e de outros países. Temos para orientar essas pacientes o projeto Baby Bag, que dá muitas dicas de como facilitar a vinda aqui para o Brasil. Mas nós começamos com uma consulta, mas a nossa primeira consulta é sempre pela telemedicina, em que nós ouvimos a paciente, vemos as suas necessidades, enviamos os pedidos de exames que podem ser realizados no seu país de origem e aqueles que não forem possíveis serão realizados aqui na clínica aqui em São Paulo. Manda um e-mail lá para o IPGO ou pelo WhatsApp que nós vamos te orientar direitinho. As enfermeiras estão acostumadas com isso e vão ter um enorme prazer em orientar você nas suas necessidades. De jeito nenhum, não tem nenhuma relação. Você pode ter trombofilia, qualquer uma delas. Você pode tomar a enoxaparina, usar qualquer medicação. Nenhuma delas contraindica o parto natural. Para a coleta de óvulos, eu não vejo nenhum problema a vacina. Pode ser com menos de um mês, independente da vacina que você tomou. Agora, para a transferência embrionária, eu não recomendo que seja feita com menos de um mês após a segunda dose, só depois de um mês. Começa no dia do início da progesterona e prolonga até 34 semanas, 35, 36, isso depende um pouquinho da opinião de cada profissional. Não só eu, mas muitos profissionais do mundo inteiro têm restrições em fazer biópsia embrionária em embriões provenientes de óvulos de mulheres jovens, a não ser que tenha uma outra causa, como por exemplo uma causa masculina. Mas o mais importante é você fazer uma vasta pesquisa sobre outras causas de falhas de proteção. Portanto, antes de você realmente pensar em fazer essa biópsia embrionária em um embrião proveniente de uma mulher jovem, tenha certeza se você realmente fez essa vasta pesquisa de todas as causas de falhas de implantação.
De jeito nenhum, eu simplesmente recomendo 30 minutos de repouso logo após a transferência, depois ela vai para casa, fica quietinha, deitadinha, depois, no dia seguinte, vida normal, sem estripulias, não vai querer ir na academia, nem fazer corrida, vida normal. Mas, de um modo geral, a recomendação mundial, simplesmente 20, 30 minutos após a transferência já é o suficiente, mas eu dou esse pouquinho a mais, repouso em casa, só no dia da transferência. 30 anos, 2 blastocistos 4A, super chance, 65 até 70% de chance de engravidar. E vai engravidar, se Deus quiser, você vai ver. Mas a minha indicação é transfira um embrião de cada vez. Não transfere os dois juntos, não. Primeiro um, daqui a 2 anos o outro, para ter os 2 filhos em idades diferentes. Tudo perfeito, família perfeita. Não tem como evitar autismo nos tratamentos de reprodução assistida. Aliás, os próprios psiquiatras não sabem exatamente qual a origem do autismo. Acredita-se que é uma doença adquirida intraútero, mas na verdade ninguém sabe direito. Um embrião em D3 vira blastocisto normalmente 2 dias após, mas pode demorar 3 até 4 dias após. É o normal, mas o mais frequente é no 5º dia, 2 dias após o D3. Olha, embora exista uma recomendação do Conselho Regional de Medicina até 50 anos, o médico tem liberdade para escolher qual é esse limite. Eu, particularmente, até 53, 54 anos, se ela estiver com saúde perfeita, muito bem, eu aceito. As causas de falhas de implantação são várias, é um livro para falar sobre isso. Eu posso começar trombofilia, endometrite, adenomiose, alteração masculina. São tantas causas. Numa fertilização in vitro, tudo deve ser pesquisado. Tudo. Minha orientação nesses casos é transferir hoje, fica no dia seguinte em repouso e depois no outro dia pode ir embora, uma viagem tranquila, sem exagero, devagar, parando. Essa é a minha orientação. Sim, eu tenho um post sobre isso no Instagram, que é o mesmo tipo de alimentação que a gente recomenda nos casos de endometriose, evitando alimentos com farinha branca, pizza, pão, massa em exagero, evitar embutidos, salsicha, linguiça, bebida alcoólica e dar preferência para a proteína. O embrião em D3 é um bom embrião também, não precisa ser blastocisto sempre. Eu tenho várias pacientes que engravidaram com embrião em D3 e até engravidaram, se dividiu e tiveram gêmeos. Tenha fé, acredite. Para você ter um bom diagnóstico de endometriose, em primeiro lugar, uma consulta com um profissional que realmente entenda de endometriose e depois ressonância magnética e ultrassom com preparo intestinal. Esses 3 juntos fazem um diagnóstico com precisão de endometriose. O que é mais importante da endometriose, depois do diagnóstico, é o mapeamento da doença. Quais são os órgãos que estão sendo comprometidos e qual o grau de gravidade da doença. E aí sim se faz um planejamento para o tratamento futuro. É impossível fazer transferência embrionária e não estar extremamente ansiosa. Eu recomendo, para minimizar a ansiedade, fazer acupuntura, um apoio psicológico, conversar muito com o seu médico. Acredite e tenha fé, tudo vai dar certo. Quem usa anticoagulante é porque deve ter uma trombofilia ou um outro motivo qualquer. Sempre gera uma expectativa e alguns cuidados especiais. Por isso é considerada, no meu entender, uma gravidez de alto risco. É só cuidar direitinho e não vai acontecer nada. Sem dúvida nenhuma, blastocisto sempre é um blastocisto, não importa se é D5, D6 ou D7. Claro que o D5 é um pouco melhor, mas qualquer blastocisto sempre dá uma boa chance de engravidar. Tenha fé, acredite e vá em frente. É evidente que eu não gosto muito da rebiópsia, mas se houver dúvida, faça, pelo menos você tem um desencargo de consciência. Melhor fazer a rebiópsia do que descartar um embrião saudável que foi tido como um embrião que não era saudável. Faça se você tiver vontade. Não cause infertilidade no homem, não. Pode deixar o espermatozoide um pouco mais lento, mas um pouquinho só. Mas eu não vou justificar como causa de infertilidade, para ver se não tem outros motivos. O hormônio antimileriano de 3,36 significa que você tem um ótimo estoque de óvulos, mas é muito importante que você veja outros detalhes também sobre a sua fertilidade e também do seu marido, se for o caso. Cirurgia tubária para restauração da anatomia e devolver a fertilidade da mulher, eu só recomendo para mulheres com menos do que 35 anos, que tenham uma ótima reserva ovariana, que não tenham outros fatores de infertilidade e seu marido tem um ótimo sêmen. Fora isso, FIV. O espermograma ideal deve ter uma concentração superior a 15 milhões por ml, uma motilidade de A mais B mais do que 50%, a morfologia de Kruger mais do que 4% e a fragmentação do DNA do sêmen não deve ser mais do que 15%. Pode atrapalhar um pouquinho, mas é necessário ver se é a macroprolactina ou a prolactina, porque tem pacientes que têm uma macroprolactina mais alta e isso não tem importância nenhuma. Precisa de uma investigação mais detalhada, ver se é microadenoma de hipófise e coisas como essa. Se realmente é menopausa, você não tem mais óvulos capazes de serem fertilizados, não tem mais jeito, você não tem mais óvulos. Nesse caso, tem que ser ovodoação.
Quanto a você fazer uma nova coleta de óvulos, um novo tratamento, tenho certeza absoluta que sim. Sim, não é para desistir, é para ir em frente agora. Fazer biópsia embrionária é um assunto que deve ser muito discutido e conversado sobre os prós e contras, mas um novo tratamento, certeza. Eu considero a biópsia embrionária um excelente exame, mas cada vez mais tem profissionais do mundo inteiro que estão cautelosos quanto à indicação indiscriminada de fazer biópsia de rotina em todos os embriões. Devemos estar atentos quanto aos prós e contras do PGTA. A biópsia embrionária não garante que os embriões sejam realmente 100% normais. Existe uma chance de falso negativo. Mas no seu caso é importante que você veja todas as outras causas e falhas de implantação. E no seu caso também não é só traumofilia, tem que ver outras causas, adenomiose, endometrite, contrações uterinas em excesso, fatores imunológicos, outras causas masculinas, tem tanta coisa para ser avaliada. Será que você viu tudo mesmo? Se não viu, vá em frente. Que linda, parabéns que você engravidou. FSH alto mostra uma baixa reserva ovariana, mas como eu sempre digo, baixa reserva ovariana não significa impossibilidade de engravidar. Parabéns, estou muito contente com isso. O ERA é um ótimo exame, mas eu considero o último da lista das causas de falha de implantação. Se você já fez todos os exames de falha de implantação, faça o ERA, o EMA, o ALICE, excelente. Vá em frente. E não esqueça de ver outros fatores de falhas de implantação, como adenomiose, endometrite, contrações uterinas em excesso, problemas imunológicos. Tudo é sempre muito importante. O importante é o resultado positivo. Meu critério, antes de fazer a transferência de embriões congelados, antes e depois é fazer dosagens repetidas a cada 2, 3 dias de estradiol, progesterona e algumas vezes LH e às vezes T4 e TSH também. Amo vocês também. A sua família está cada vez mais linda. Infelizmente, mesmo fazendo tudo o que você fez, e pelo que eu vi, você fez todos os exames de fase de implantação e tendo um embrião haploide, isso não garante a gravidez. Infelizmente é assim. Mas você deve continuar tentando, porque uma hora vai dar certo, tenho certeza. Não dá para responder só com esses dados, mas com a entrada da progesterona pós-ovulação, o endométrio fica mais compactado e fica mais fino. Por isso é normal, mas não dá para responder sim ou não só com esses dados. Nenhum problema, se é para estimular a ovulação, coletar seus óvulos e congelar os embriões, não tem problema nenhum. O que não pode é fazer a transferência embrionária, nesses casos é só 30 dias após a segunda dose. Quando o homem tem cachumba e desce para o testículo pode ficar fibrosado e pode torná-lo infértil. Mas não é todo mundo que tem a cachumba que vai para o testículo e fica infértil. Cada caso é diferente do outro. Sempre que houver uma intervenção cirúrgica na região pélvica dos órgãos reprodutivos, eu recomendo fazer o congelamento de óvulos ou de embriões, conforme o caso. No seu caso, eu recomendo sim fazer o congelamento de óvulos, que é o que você perguntou. Eu não recomendo não, existe um risco muito grande de rotura uterina durante o trabalho de parto. É totalmente contraindicado fazer parto via vaginal após 3 cesáreas. Ainda bem que o seu médico não deixa, sinal que ele tem juízo, é um ótimo profissional. É ajuizado e está fazendo muito certo, não tente parto normal, você pode perder o seu bebê e correr um sério risco de vida caso haja uma rotura uterina.